Aquele que não puder estar aqui, Pai, o Senhor conhece a condição de cada um. Obrigado por tudo, Pai. Que o Senhor nos dê um bom culto em Tua presença. Que o Senhor venha a curar aqueles que estão enfermos. Que o Senhor venha, Pai, alegrar o coração daqueles que estão entristecidos, aqueles que estão aflitos, ó Pai. Que o Senhor possa entrar com providência na vida de cada um desses irmãos e irmãs, ó Pai. É com muita gratidão no meu coração, Pai, que eu agradeço pelo perdão, Pai. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado. É no nome de Jesus Cristo que nós te agradecemos, Deus. Amém. Primeiro louvor é buscar primeiro o reino de Deus. Antes de nós começarmos a cantar esse primeiro louvor, comentei com o pastor Gratos agora, né? Hoje está tendo um chá revelação do meu neto ou neta, né? Eu poderia estar lá agora na hora dessa. Eu sei que o pastor ia dar um aval para eu estar lá. Eu deixei tudo lá. Falei ao pessoal: olha, tem um culto, tenho responsabilidade com as coisas de Deus. Então, Deus abençoe vocês. Boas festas aí. E ó, vim buscar primeiramente o reino de Deus. Amém? Então, vamos buscar primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Vocês. Aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Quero ver vocês cantando. E abre-se-nos aleluia, aleluia.
Senhor venha mudar os meus pensamentos. A única maneira da gente vencer é Deus mudando os nossos pensamentos. Amém? Senhor, venha mudar meus pensamentos. Restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Vem encher o vaso é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre está por perto. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor, renova-me, renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor, renova-me, sua igreja. Fala com ele, pede para ele te renovar nessa noite. Aleluia. Ser melhor. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Amém? Peça para Ele te renovar. Amém? Ele precisa nos renovar. Vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas? Vamos cantar um louvor que a gente quase não canta aqui. Eu lembro quando eu canto esse louvor aqui, eu sempre lembro da irmã Cristina. A irmã Cristina cantava esse louvor. Lágrimas que caem. Lágrimas que caem. Muito tempo a irmã Cristina cantou esse louvor aqui na Perus. Muito tempo atrás, no começo de tudo do ministério aqui em Perus. Ajuda a gente aí, viu, irmã Cristina? Ajuda a gente, viu? Lágrimas que caem, molhando teu rosto, lágrimas de dor, pedindo socorro, quer se esconder, fugir ou morrer, pergunta o que fazer para tanto sofrer, não entende agora, porque
água de ouro, céu infinito. Lá os anjos passeiam, deve ser tão lindo. Vale a pena sim aqui sofrer, pois Deus espera por mim para entrar no céu. A palavra vai cumprir e os anjos dizem amém. Eu vou viver feliz lá em Jerusalém. Só vocês. A chorar, vocês. Lá não vou mais chorar. Agora. Lá não vou mais chorar, não vou mais sofrer, não vou mais pedir pra Deus aparecer. O pranto vai cessar, a dor vai acabar e eu vou viver feliz lá na mansão de amor. Amém? Lá nós não vamos chorar mais, viu? Amém? Deus abençoe. Glória a Deus, que Deus continue nos abençoando, né? Que coisa boa, né? Lá não vai haver mais choro, lá não... Mas parece que Pastor Glass parece que já começa assim, né? Mas parece que a gente gosta de choro, parece que a gente gosta de lágrimas, a gente gosta de sofrer, porque se é nos prometido uma terra melhor ainda do que mana leite e mel, uma terra que nunca mais haverá choro, nunca mais haverá dor, nunca mais haverá tristeza, mas os súditos dessa cidade, né? Dessa cidade que os anjos, o profeta diz que os anjos estão assim, ó, extasiado. Quem já ficou extasiado assim, ver algo extasiado? Eu já vi, né? Eu já vi algumas coisas que me deixou extasiado. O que é você ficar extasiado? Parado, firme, você fica assim impactado. Imagina os anjos, não é o homem não, é os anjos. Hoje os homens fazem as suas megas construções e eles, né, gostam de ser, né, exaltado. Quem fez a obra, a Sphere, o prédio mais alto de Dubai, foi fulano. A Torre Eiffel foi o engenheiro Eiffel francês. A ponte que liga Sydney e assim as grandes obras aí, né? No entanto, as maiores grandes obras os homens passam desapercebido. Pega um cego lá, pergunta para ele se ele não queria ter olhos que você tem para enxergar. Pega lá o cego, pega lá, fala aqui com a irmã Raquel que está aqui, se ela não queria correr, saltar como Bezerro no Salvador, como ela já correu como menina ela não deseja isso. Vai acontecer, vai acontecer, mas para isso nós temos que reconhecer quem nós somos, o que estamos fazendo, para onde nós estamos indo, né? Então os homens, eles deixam de ver as grandes coisas. Olha, gente, eu vou ser sério para vocês. Todas as vezes que eu como, hoje eu estava indo, fui num casamento de um sobrinho ali, né? E a gente come coisas gostosas, mas gente, mas quantas pessoas gostariam de comer e tem câncer no intestino e não come? O Rockefeller dava metade da fortuna dele, um bilionário dos Estados Unidos, né, da família Rockefeller, para comer um prato de repolho, que é a coisa que ele mais gosta. E nós que é pobre, a coisa que a gente menos gosta é repolho. Porque a nossa mamãe, não sei de vocês, essa modernidade, né, mamãe? Já pensou, mamãe, no tempo lá dos seus irmãos que morreram lá no norte, tivesse repolho aí para comer, hein? Olha, encheu o bucho. Nem morria de fome, né, irmã?
enchia o bucho, tivesse repolho. E hoje, nem gosta disso, nem gosta daquilo, né? Então, comer, né? Eu aprecio tanto comer que você nem imagina. Olha, quando eu vou ao banheiro, urinar, gente, olha, eu urino assim com alegria tão grande, que tem pessoas que têm infecção urinária, dói, arde, e tem problemas urinários, problema no rim. Gente, não é brincadeira, gente. Você urinar feliz ali, sabe? Deixar aquela urina descer, sabe? Depois você beber mais água, entendeu? Já falei aqui e vou repetir inúmeras vezes. A maioria das enfermidades das mulheres é falta de beber água. Falta de beber água. Se nós soubéssemos o que é a água, né? A água. Então você, sabe, você ter saúde, o digestório, você comer, sabe? Que laboratório que nós temos, hein? Que laboratório, que algo assim. Dá para entender, gente, como é que a gente anda. Vocês nunca param para pensar nisso, não? Eu paro. Não tem nexo. Pega um esqueleto aí, e põe ele em pé, ele cai. Não tem como se movimentar. Mas olha, nós com 2 pés aqui, ó. Nós 2 pés, nós anda. Sabe, a gente faz os homens fazem cada acrobacia, né? Que não é brincadeira. Olha o corpo humano, perfeito. Agora imagine os anjos extasiados, os anjos, vendo a Nova Jerusalém. Vocês nunca tiveram curiosidade de ler Apocalipse 21, como que é as portas, como que é aqueles portais, o mar de vidro. Você imagina andar naquele mar de vidro, gente? Imagine as belezas, coisas lindas que tem debaixo do oceano, e vai estar lá para a gente apreciar coisas magníficas que a Bíblia diz: o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu, e nunca nem subiu aos nossos corações, é o que está reservado para nós. Não é maravilhoso? Chegou essa mensagem aqui para mim, né? Os chamados para fora e perfeita força por perfeita debilidade. O profeta disse assim, ó: o pecado é como um ovo. Meu Deus, nunca tinha visto essa expressão. O profeta disse: o pecado é como um ovo. Ele diz assim: o ovo você põe num pírex e aquele meio ali é o pecado. Você quebra ele e se espalha por toda aquela clara. Se você, aí ele vem falando, se você não combater o pecado, ele se espalha. Ele se espalha. Ele vai graduadamente, devagarzinho entrando na sua vida. Quarta-feira, quer ver? Quarta-feira, quem ouviu a mensagem quarta-feira em Carapicuíba? Só a irmã Isabel, a irmã Cristina, né? De quarta-feira para cá, quem orou pelo menos 1 hora? Ao menos 1 hora. Orou, né? Pelo menos 1 hora. Eu estou saindo do trabalho, eu já fazia isso, mas, né? Do meu trabalho para a farmácia, em torno de meia hora, 35 minutos, dependendo de como está o trânsito, né? Então eu já vou louvando, glorificando, orando, clamando. Já tenho 35 minutos adiantado, orando. Chego lá, vou lá para a caixa d'água e começo a orar na caixa d'água um pouquinho, né? Aí a gente ora só um pouquinho, porque logo pode chegar alguém, sabe? Alguém da manutenção. Então eu tenho que orar rápido, né? Mas hoje ele veio bonitão. Vem aqui, irmão Fernando. Vem aqui, ele quer dar uma palavra. Cadê o microfone? Pega ali, irmão Zé. Ele quer dar uma palavra hoje, né? Falei para ele que ele tem toda a liberdade, irmão Fernando. Se vocês oram por ele, continue orando pelo irmão Fernando. Está passando pelo Vale de Baca, né? Está passando pelo Vale de Baca. E esse vale não é fácil, não é fácil. Muitas lutas, mas ele já sabia, né? Ele já sabia que é luta. Quer casar, jovem? Eu já tenho que saber, meu amigo, que você vai ter luta. Quer casar, você já vai ter luta. Casamento é luta, porque
começa, né, a incompatibilidade de gênio, começa uma série de fatores. Por exemplo, imagine a esposa dele, irmã Thalita. Ele tem meio de escuro, só dorme com luz clara, e ela só gosta de dormir no escuro. Começa por aí. Como é que foi o jeitinho para dar um jeito um com o outro? Como é que o senhor arranjou? Como é que foi? Fiz uma gambiarra lá fora, lá, deixei a luz acesa. Deixou a luzinha lá acesa lá fora para ele ver. Nossa, boa noite, irmão. A paz, igreja. Amém. Confesso à igreja que eu estava, meditando em algumas palavras, alguns salmos, mas só que ultimamente, como diz o irmão Isaías, primeiramente, irmão Isaías, por favor, perante a igreja aqui, no meu coração, pedir perdão por irmão. Duas pessoas só vai saber o porquê. Eu estou pedindo perdão por irmão, mas depois eu falo. Tá bom, irmão? Saiba que... por irmão aqui, Ei, coisa boa. Irmão, pra mim, eu nem interesso saber o que é, já tá perdoado, irmão. Pode ser a coisa mais grave do mundo, já está perdoado, tá bom? Tá perdoado. E assim, o diabo ultimamente ele tem, como diz o irmão Isaías, alvejado de ponto 50, Tem apontado para cima de mim, irmão. E graças a Deus que o meu colete é a palavra de Deus, é Jesus Cristo. Aleluia. Então, vai e volta, Claro que de vez em quando tem alguns sintomas, algumas balas passam de raspão, Mas se o cristão está passando a provação e não estiver passando a provação, é porque ele não está no caminho certo, Então, confesso que aí veio um salmo, no meu coração, vindo de lá para cá, estava ouvindo um hino, que é o Salmo 37, versículo 5, que entregar o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará, e ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e ao teu juízo como o meio-dia. Meus irmãos, não importa a situação que a gente estamos passando, não importa as provações que a gente vai passar, a provação que eu estou passando, acho que é grande, É grande. Se eu fosse fraco na fé, eu estaria agora desanimado, eu estaria fora da igreja, Estaria, até com a cabeça virada. Mas eu creio num Deus que me resgatou e eu sei de onde que eu vim, Aleluia. E eu sei que Ele tem uma promessa para mim. Se Ele colocou essa promessa para mim, por mais provações que eu vou passar, por mais provações que eu vou viver, eu sei que no final eu terei vitória. Aleluia. E é assim, igreja. Quero dizer que é difícil, irmão, é difícil. Mas não importa a situação que está passando, não deixe de ir para a igreja, não deixe de ler a palavra, porque o diabo, ele é astuto. Ele afeta você do lado mais vulnerável. Quando ele não consegue te acertar, ele acerta o próximo para te ferir, E se você cair ferido, cai os dois, Aí, meu irmão, pronto, você vira um templo de demônios. Você sai da igreja, se afasta de Deus e pronto, o diabo já está feliz. O Isaías contou uma história para mim que eu já sabia, mas é verdade. O diabo, ele não faz nada, ele só coloca o prato. Você que se serve com o garfo, com a colher e se alimenta, e ele só dá risada. Mas foi culpa do diabo. Não, eu só dei o prato. Quem se alimentou foi você, quem fez o errado foi você. Então nós temos que estar constantemente em oração. Por isso que essa palavra veio forte no meu coração. E desde o dia que eu fui batizado, desde o dia que eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, eu confio nessa daqui: entregar ao caminho ao Senhor, porque não há outro. Muito obrigado, igreja. A paz. Amém. Mas ele só veio falar hoje que tá de camisa nova, Quem foi que deu essa camisa? Falar nisso aí, eu ganhei uma camisa, ganhei duas, Opa, estamos no público. Ganhei duas aqui, o pastor aqui me presenteou aqui. Foi difícil para sair desse homem aqui, hein? Foi difícil, hein? Tive que chorar, mas saiu. Esse rapaz, eu vou falar para você, viu? Só quem compra ele é quem conhece, viu? Fica aqui, Moisés. Então, hoje, irmãos amados, é uma noite de comunhão, Mas olha, se eu fosse pregar hoje, eu ia
falar um pouquinho sobre renúncia, né? Sobre renúncia, né? É uma das coisas que a igreja está necessitando para que venha esse poder do alto. Esse poder do alto, ele não virá sobre a igreja se não houver uma renúncia de tudo. Jesus disse que é de tudo, irmão. Não é brincadeira, não é fácil, é uma renúncia total, né? Mas aí eu pedi, como eu ia estar muito ocupado, como realmente eu estive ocupado, pedi para o evangelista Francisco Jonas, né, trazer a palavra, e hoje está a sogra dele, então ele vai pregar hoje com mais alegria, com mais felicidade, porque a sogra está aí, né? E a irmã Cristina fica toda feliz quando está do lado da irmã Irene. A irmã Irene, nós somos amigos de longa data, congregamos junto por muito tempo. Ela já me viu pregar muitas vezes em Tapicerica, né, irmã Irene? Muitas das vezes em Tapicerica. Ela chorou, tenho certeza que ela chegava em casa um dia e ela dizia assim: meu Deus, como o irmão Gladys apanhou hoje. A senhora já falou, irmã? Você é sincero, irmã Irene? Não, a senhora já pensou nisso alguma vez, já? Meu Deus, hoje o irmão Gladys apanhou demais, que não é brincadeira. Irmão, pastor que não tem filho, então aquele que é auxiliar dele é o filho dele, então se cuida, apanha mesmo. Então nós vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer uma pequena oração. O irmão Jonas tem toda a liberdade, né, de nos trazer a palavra do Senhor, que ele está no coração dele. Depois a gente ouve um hino de saída com a irmã Ivone, o irmão José está aí ensaiando, né? Vamos fechar os nossos olhos. Ó Deus soberano, Pai amado, muito obrigado por essa palavra que o irmão Fernando acabou de ler. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo, Pai, tudo é tudo, Pai, não é parcialmente, é tudo. Por que o Senhor não faz, Pai? Porque nós não entregamos tudo, porque a nossa entrega não é total, Pai, porque no momento em que nós tivermos uma entrega total, meu Deus, ó Deus eterno, como será maravilhoso, Pai. Obrigado pelos livramentos, Senhor, obrigado por essa noite, que nós possamos tomar a comunhão do Senhor com alegria e com singeleza de coração. Pai, abençoa agora a Tua palavra, unge os nossos ouvidos e coração, que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades, Pai, que o Senhor possa derramar o Teu azeite dourado, ó Pai, sobre a Tua igreja. Nesta noite eu te peço e te agradeço, no nome precioso do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Amém. Boa noite com Jesus a todos, meus amados irmãos. Estou muito feliz por estar aqui, para poder falar do amor de Deus, participar desta ceia, né? E mostrar para Satanás que foi mais um mês vencido. Aleluia. E que ele já está derrotado. Amém? Quero fazer também mais uma breve oração, né? Que Deus tocou no meu coração. Como é bom orar, né? Falar com Deus. Eu ouvi um testemunho esses dias de uma jovem, né? Que ela hoje é famosa, mas muito humilde. E ela falou que quando era nova, ela estava com asma. E ela chegou assim na porta, quase morrendo de asma, não tinha remédio, sua mãe tinha saído. E ela olhou assim, bem séria, e falou: Deus, o Senhor vai deixar eu morrer aqui de asma sozinha? E ela falou que desde então, depois daquela declaração que ela fez para o céu, nunca mais ela teve asma. Meus, como é bom crer no Deus que ainda faz milagres. A gente crê. O irmão Branda chega a dizer que a pior coisa que possa existir no mundo é a incredulidade, irmãos. Tem tudo para nós crermos nele, irmão. Tantos testemunhos. A palavra de Deus fala que nós estamos rodeados de testemunhos.
Então não tem por que nós não crer. O pecado já foi eliminado, o preço já foi pago, então nós estamos seguros, temos tudo para crer que Jesus morreu, ressuscitou, e na ressurreição dele, ele nos trouxe alegria. Amém. Nós devemos ser o povo mais alegre deste mundo, irmãos. Amém. Gabriel citou, tio, como você gosta de ver os judeus, irmão, porque eu vejo alegria no coração daqueles homens, cantando em guerra, e batendo palma, e pulando. É isso que alegra o nosso coração. Nós não temos motivo nenhum para ser triste. Então você vê um testemunho, como está no nosso meio, tantos testemunhos, Deus dando sinais para nós. E o irmão Brana diz aqui que os sinais, irmão, que ele dá para nós é para nos atrair à palavra dele. Como ele sabe nos chamar, nos atrair para perto dele, irmão. Ele ama nos atrair para perto dele, não é verdade? Eu estava ouvindo o testemunho do irmão Fernando. Eu preguei sobre luta, não foi, irmão Gladys? Vocês lembram lá em Carapicuíba? Sobre lutas, irmãos. Se você não está passando luta no momento que nós estamos vivendo, tem algo errado, irmão Fernando. Mas, irmão, algo dentro do seu coração não deixa você sair. Não deixa, não tem como mais você olhar para trás, porque você já cortou a ponte do mundo. Agora é você e Deus. Não tem como mais, irmão, e Ele vai te ajudar a passar por luta, porque Ele prometeu. Não importa qual seja a nossa luta, irmão, é a coluna de fogo que está diante de nós. Então a vitória é garantida, não é verdade? Esses dias eu estou fazendo um acompanhamento de uma enfermidade. E aí, qual é o trabalho do diabo? É na sua mente colocar incredulidade, lutas, dizer que Deus não existe, que você vai perder essa batalha. É esse o trabalho do diabo, que você não vai ser mais curada, que você não vai mais ser curado. Mas dentro do seu coração tem uma palavra que diz assim: eu ainda vivo. Amém. E vou cuidar de você. Vai chegar o momento certo, irmão, que essa igreja vai ser poderosa. Aleluia. E o mundo não vai poder mais nos sustentar. Nós seremos arrebatados. Amém. E vamos morar nesta Aleluia. cidade. Porque, irmãos, todos sempre na Bíblia fala dos sinais e a maravilha que Deus tem feito no meio do povo pentecostal. E eu fico pensando, eu leio a Bíblia, eu leio a mensagem, leio os mensageiros. Eu falo, Senhor, como eu tenho vontade de ser usado por esse poder, meu Deus. Amém. Mas é como o irmão Gladys falou, a gente precisa de uma renúncia. Esses dias eu comentei com a minha esposa, comentei com a minha sogra que está aqui presente. Ela está se sentindo orgulhosa de ter um genro que está pregando, né? E até eu falei para ela, irmã Irene, a senhora está convidada a morar conosco, e a senhora precisa estar junto aqui com essa igreja, ouvindo a palavra de Deus, irmão. O irmão Brana fala que quando a pessoa não começa a participar dos cultos e da ceia, ela vai se juntando com o mundo e nem percebe. Por isso, irmãos, que o mundo está numa coisa terrível, você pegando crentes, sabe por quê? Dando mais valor ao mundo. Você começa a falar do amor de Deus para ele, conversar sobre Jesus, ele vira as costas quando pensa que não, ele está numa rodinha do mundo, meu Deus. Isso é desesperador. É desesperador, irmãos. Por isso que a gente vê que as pessoas não estão crendo na palavra de Deus. Por isso que você entende que quando vem uma revelação para eles, eles não conseguem adquirir. Por quê? Porque o mundo está mais atrativo do que a palavra de Deus. Por que que a Bíblia profetiza sobre a era de Laodiceia? Porque a era de Laodiceia diz, por que que tem que ter uma renúncia? Porque a era de Laodiceia está proporcionando tudo que o mundo tem para o povo de Deus. Riqueza, dinheiro, ao ponto delas dizer, rico sou e estou enriquecido e de nada eu tenho falta. Mas o que que Deus fala dessa igreja? Que tu és uma pobre, miserável, cega e nua. Mas o povo verdadeiro de Deus, que tem a palavra revelada dentro do coração, não faz parte dessa igreja mudando. Amém. São pequenos, irmão. Eu estou feliz por fazer parte desse pequeno povo, irmão. Mas é o pequeno povo que Deus vai arrebatar e vai nos levar para o céu. Por isso que Ele está nos preparando com a voz do sinal. Eu estava lendo essa mensagem, o sinal escriturístico do tempo. O irmão Brana fala que depois do sinal tem uma voz que acompanha o sinal. Sempre tem uma voz. E nós estamos vivendo no tempo da última voz, irmão, do sinal. Mas qual é o sinal escriturístico do tempo do fim? Olha que coisa maravilhosa que Deus vai
nos revelando. Meu Deus, o irmão Gladson estava com a minha sogra hoje andando, e aí meu Deus, eu não tenho nada para falar, eu não tenho nada, irmão, e Deus vem, Ele sabe que você realmente não é nada, Ele vai e começa a te revelar certas coisas para trazer para a igreja. Irmão, é algo muito interessante, e o algo mais tremendo, irmão, o maior sinal que Deus deu para o tempo do fim, é Deus manifestado em carne. Amém. Sempre foi assim no sinal do tempo do fim, a revelação de Deus manifestado em carne antes da destruição. Meu Deus, vocês estão entendendo, meu irmão? Amém. Quando antes dele destruir Sodoma e Gomorra, Deus se manifestou em carne a Abraão, e ele falou que a geração dele saberia quem ele era. Esses dias eu ouvi um judeu falando, eu falei, meu irmão, quem será o Messias? E ele falou assim, as escrituras apontam que é o próprio Deus. Aleluia, irmão. E você tem essa revelação que Jesus é o próprio Deus feito carne. Isso não é pouca coisa não, meu irmão. Isso é coisa maravilhosa. Toda vez antes do sinal do tempo do fim, antes do acontecimento de uma destruição, o sinal foi a manifestação de Deus feito carne. Meu Deus, que algo tremendo. Isso nos anima, nos dá alegria, irmãos, de saber que Jesus é o próprio Deus manifestado em carne, trazendo uma mensagem para nós, uma mensagem de arrebatamento. Sempre foi esse sinal. Antes da primeira vinda, ele enviou o profeta com a voz apontando quem era Jesus. Não é verdade? Irmãos, e a gente vê, eu estou muito feliz, irmão. Olha, não desista de falar do amor de Deus, irmão. Não importa para quem seja. Jesus morreu de braços abertos para todos aqueles que aceitar Ele. Esses dias eu estava... Quem tem, sabe, a gratidão de ter sido salvo, falar do amor de Deus, não importa se ele dá ouvido ou não, irmão. Por mais que ele vire as costas, se Deus está interessado nele, e se ele der ouvido, Deus vai trazer ele. Amém. Aconteceu um milagre, irmãos, muito tremendo esses dias, eu pregando para um homem sexual. Então não existe pecado maior do mundo que o amor de Deus não possa convencer ele do pecado. Não existe. Eu fiquei surpreso pelo que ele falava para mim. Ele dizendo os atos dele, isso e aquilo. Eu falei, não, meu irmão, você é um filho de Deus. Eu falei, você está feliz com esses atos que você está praticando? Eu estou bem. Mas Deus mesmo assim, Ele é capaz de te libertar disso. Porque eu fui pior do que você. E Ele sabia o que tinha dentro do meu coração. E Ele foi e atendeu e me tirou do mundo. Então não existe nenhum pecador, irmão, nenhum pecado grande que o amor de Deus não possa alcançar. E você sabe o que aconteceu esses dias? Ele chegou para mim e falou, irmão, eu estou indo para a igreja. Oh, que coisa maravilhosa, gratidão, você pregar Jesus a uma pessoa que há muitos que o mundo rejeitam, e ele aceitar o Evangelho. Inclusive eu vou pregar hoje sobre isso. Quem deu crédito à nossa pregação? O Evangelho está sendo pregado, mas por que o mundo está nessa condição? Por que o mundo está nessa condição se o Evangelho está sendo pregado? O que está acontecendo com as pessoas que não estão atentando para o sinal do tempo do fim? A gente ouviu, irmão, agora recentemente, uma profecia para a igreja mundial, e parece que não aconteceu nada. E a pergunta é, quem deu crédito à nossa pregação? Aí, há um mês atrás eu mandei, olha aqui, irmão, a profecia desse profeta, olha o que vai acontecer, quem vai ser o último Papa. Muitos religiosos sabem que realmente vai ter um último Papa, mas acertar em cheio que seria americano, tem que ser um profeta. Tinha que ser um profeta. Um rapaz afastado da igreja, ele se alegrou, falou, meu Deus, como que você sabe? Eu falei, que nós temos um profeta vindicado pelas escrituras. Isso que é o tremendo, irmão, é um profeta vindicado pelas escrituras, uma voz do sinal. Nós deveríamos estar mais alegres, mais felizes, irmão, mas parece que nós estamos sem esperança, como os apóstolos depois da ressurreição, de cabeça baixa, foram pescar e disseram, nós pensávamos que eles eram o Messias, e ele era o Messias. A mensagem no tempo do fim, os sinais de Cristo no tempo do fim, fala assim, ó,
A pergunta é: quem deu crédito à nossa pregação? Mas o que está acontecendo? Olha o que diz. Então alguns dos escribas, não é a escritura oficial não, então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: mestre, quisermos ver da tua parte algum sinal. Olha o que ele respondeu: toda vez do tempo do fim, olha qual é o sinal que ele disse. Mas ele lhe respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal. Estamos vivendo mais uma vez, irmão, que o mundo está nessa condição, uma geração má e adúltera, adulterando a palavra de Deus, acabou com o sentimento, coração duro. Você chama para ir para a igreja, não vem. O inimigo tem entristecido muitas pessoas, mas ainda tem um povo, irmão, alegre, que tem esperança, que tem fé, que não desiste, porque sabe que há uma terra além do rio que nos espera. E que é verdade, qualquer dia desses, irmão, essa grande manifestação do Espírito de Deus vai descer de uma tal forma, irmão, que nós não vamos conseguir ficar quietos. Mas, pelo que eu estou vendo, irmãos, só vai ser isso mesmo para nos ajudar, a descida do Espírito Santo. Jesus falou que o tempo que nós estamos vivendo seria tão terrível, que os dias seriam abreviados, porque até o próprio escolhido se perderia. Não está mais ou menos acontecendo isso, meu irmão? Que até os escolhidos se perderia. Grandes avivamentos aconteceu, irmão, na África, porque antes de um culto a pessoa caminhava e ela já era curada no meio do caminho, porque ela já ia com esperança, com ânimo, que ia ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Irmãos, e cada igreja que Deus manifestou o sinal de poder, caiu em catástrofe. Todas. A igreja Azusa se tornou um centro cultural, onde houve um grande avivamento. Irmão, último, por que vai ter um derramamento da igreja no mundo? Porque a catástrofe vai ser mundial. Quando a igreja subir, a terra vai ser destruída. Porque quanto mais o poder se manifesta, o juízo vai cair, vai ser pior. Ao ponto de Irmã Brana dizer: eu não oro mais pelos Estados Unidos. E o que vai acontecer com os Estados Unidos? Vai afundar. O que aconteceu com Cafarnaum, onde Jesus operou maior milagres? Está debaixo do mar. E ele falou que seria pior do que Pompeia. O tempo do fim vai ser pior do que Pompeia. Por que Deus, ele não adverte o seu povo, ele não traz juízo antes de advertir o teu povo, irmãos? E quem quer ficar nisso que vai acontecer? Temos que haver uma renúncia. Eu conversei com a minha esposa, eu falei até para minha sogra: olha, meu coração está ardendo, eu não quero essa vida para mim, trabalhar de segunda, sábado, domingo. Eu não quero, há um desejo no meu coração de viver mais para Jesus. Há um desejo muito grande, porque a qualquer momento desses, irmãos, nós vamos perder tudo. E a gente vemos as pessoas se apregando mais as coisas natural do que as coisas espiritual, e é notório. Eu mesmo estou notando isso em mim. E isso não é bom. Isso não é bom, irmãos. Olha, no final da tribulação, irmão, as pessoas vão estar saciadas com alimento, muitos vão ficar enriquecidos, mas o espírito vai estar morto. A igreja vai ser ao contrário, ela vai renunciar à marca da besta, mas vai estar cheia do Espírito Santo que vai nos sustentar. Qual que é o melhor? Nós estar cheio, com a barriguinha natural cheia, pouco do Espírito, ou cheio do Espírito Santo e às vezes passando uma necessidade? Cheio do Espírito Santo, meus irmãos. Irmão, isso vai acontecer. Amém. Vai acontecer, tanto um como o outro. A tribulação, irmão, é coisa horrível. Jesus falou que nunca houve e nunca haverá algo como a tribulação. Então que nós possamos pedir a Deus misericórdia, para que Ele possa nos encher mais do Espírito Santo de Deus, e se aproximar mais, dar mais valor a esses cultos. Amém. Parece que muitas vezes nós não entendemos a importância de um culto. A palavra de Deus diz que no final dos tempos, irmão, haverá sede e fome, não é de alimento, é da palavra de Deus. Irmãos, o evangelho está sendo pregado por muitas bocas, irmão. É falso pregando sobre o falso, é o mentiroso pregando sobre o mentiroso. Mas quem é a igreja verdadeira?
A igreja verdadeira é aquela que tem a verdadeira palavra dentro do seu coração. Você prega para as pessoas, irmão, o verdadeiro evangelho mostra, a pessoa recebe aquilo com alegria, daqui a pouco, no outro dia, volta entristecido. Por que não estão dando crédito para a pregação do Senhor? Porque estão satisfeitos com organizações, com mensagem eclesiástica. O irmão Branda fala aqui, essa mensagem sinal escriturística do tempo. Ele fala assim: o amor no mundo é melhor do que o amor de Deus para as pessoas. As pessoas chamadas-se crente, dando mais crédito ao mundo, em rodinha do mundo, em vez de estar falando do amor de Deus, dos acontecimentos e da aproximação do fim dos tempos. Sabe o que está acontecendo? Parecem que não estão acreditando no que vai acontecer. É o que está aparecendo. Vamos ler essa escritura, meus irmãos. Aí a minha esposa pediu, irmão, não sei se vai ser depois da irmã Ivone cantar no final ou depois da escritura. Teve um pedido de um louvor aí da minha querida esposa. Ela falou que eu canto demais, que eu tinha que cantar nas bodas do Cordeiro. Ela vai lá que você vai surpreender minha mãe. Oh, Jesus. Aí, como faz, irmã Ivone? A senhora quer cantar no final ou depois da leitura da escritura? O que a senhora acha? Pode. Antes da ceia, então, eu canto ele. Aí no final, e de saída, a irmã Ivone canta. Isso, na hora da ceia eu canto. E na saída, a irmã Ivone canta, né? Quem está feliz, diga amém, irmão. Amém. Que maravilha. Oh, irmão, eu estou muito feliz. Por mais que eu não saiba me expressar, irmão, mas só em fazer parte desse povo de Deus é muito maravilhoso estar aqui adorando. O mundo, irmão, o mundo tem que estar sendo vomitado por nós, irmão, porque não tem nada que preste mais nesse mundo, não. A crueldade e o coração dos homens endureceram ao tal ponto, você só vê, ouve falar de coisas ruins. Vamos ficar só aqui, ó. Aqui é... Olha o que fala aqui, ó. E o mundo despreza o servo. Perdão, irmãos, perdão. É Isaías 53. Isaías 53. Perdão, me perdoa. Está na tela. Vamos ler só esse, eu leio o resto depois, tá bom? Os demais. Quem deu crédito à nossa pregação? Aqui está escrito aqui o título: o mundo despreza o servo. Isso aqui é a profecia, irmãos, de um Messias quando ele vinha à terra. E o mundo despreza o servo. Ora, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Amém? Senhor nosso Deus e Pai amado, nós te agradecemos por fazer parte desse pequeno povo que dá crédito à sua pregação. Amém. Dentro do nosso coração arde quando nós vemos o sinal e maravilha acontecendo bem agora mesmo no nosso tempo, Senhor. A luta é grande, Senhor, mas a vitória será melhor, porque nós saberemos que tudo vai passar. E o Senhor disse que pela manhã vem a alegria, e foi pela manhã na ressurreição que o Senhor trouxe esperança ao teu povo e alegria aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço por fazer parte, ó Pai, por poder pregar essa palavra, por mais indigno que eu seja, Senhor, pois quem está aqui é maior do que Salomão, é maior do que o profeta Jonas, e é o Senhor que está trazendo a palavra para os nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Então eu quero pegar um pouquinho desse trecho, irmãos. Hoje é ceia. Até que hora, irmão Gladys? 7h30, 8h30, 8h20, 8h10? 8h10? 8h30. A pergunta é essa: antes da vinda do Senhor Jesus à terra, irmão, carne, o profeta, o Espírito Santo fala através do profeta Isaías, dizendo assim: quem creu em nossa pregação? E se a gente for olhar no tempo que Jesus estava na terra, onde havia um povo religioso, que eram os fariseus, os saduceus, os herodianos, aonde parava para tentar Jesus,
Enquanto isso, quem cria na pregação do Senhor Jesus? O profeta fala aqui nessa mensagem, sinais e cristurísticos no tempo, que era o povo comum que dava crédito à pregação do Senhor Jesus. Nós vemos aquela mulher do poço, uma mulher de má fama, desesperada, com prática horrível, sendo desprezada pelo mundo, mas quando a palavra do Senhor chegou até ela, com sinais, ela creu e se alegrou. Amém. E hoje, você prega para os crentes, para fazer a parte de uma igreja de um mesmo pensamento, e eles não dão crédito. E a palavra de Deus diz que Deus não muda. E se nós estivéssemos, irmãos, naquele tempo que Jesus estava na terra, nós também aceitaríamos a pregação de Jesus. Porque o tempo vai passando, ele sempre tem uma voz, e sempre tem um povo que crê naquela voz. Amém. E isso deveria fazer os nossos corações arder de alegria, porque enquanto o mundo religioso estão caindo em dogmas, em mentiras, em pregações de prosperidade falso, em personificações de sinais, Deus está preparando um povo para fazer um grande reavivamento na terra. Amém. E eu fico muito feliz de saber disso. Aleluia. Às vezes o diabo quer colocar na nossa mente que nós não fazemos parte, porque às vezes nós erramos, nós machucamos o irmão, mas irmãos, o escândalo não deixa de fazer você ser um eleito, e eu vou te mostrar nas escrituras isso agora. Olha que coisa tremenda, irmãos. Por que que existe salvação comum e salvação dos eleitos? O eleitos nunca se perde. Jesus falou na cruz: Senhor, eu não perdi nenhum que você me deste. Agora, nem o escândalo faz com que você perda a sua salvação. Deus exige obra, mas isso é para aqueles que não conseguem aceitar o verdadeiro evangelho, tenta viver uma vida boa, ele vai ser salvo. Mas o eleito é aquele que está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo, e é esse que dá crédito à pregação do Senhor Jesus. Amém. No seu devido tempo. E você tem que ficar feliz que você faz parte, irmã Isabel. Amém. Porque, irmão, olha o tempo que nós estamos vivendo. Se a palavra de Deus não é através desse profeta, é através de quem? Meu Deus do céu. De quem? O irmão Brana fala de uma mensagem, de um alimento híbrido misturado com dogma. Ele não faz efeito na pessoa, mas o alimento genuíno e natural, ele faz o efeito dentro do seu coração. Então, irmão, não é nada. Quanto mais você diz que não é nada, mais Deus te mostra a favor. Como eu estava falando, eu tinha recebido a notícia, o médico falou: olha, você está com suspeita de tal coisa. E aí vem aquela preocupação: meu Deus, não permita isso, eu preciso fazer um evangelho para o Senhor, trazer uma palavra para o povo, porque eu creio que foi para isso que eu fui chamado, foi para isso que o Senhor me tirou do mundo. E daqui a pouco você passa nos médicos, o médico: não, você não tem nada. Aleluia. Oh, meus irmãos, como Ele é bom, e isso dá mais vontade ainda de você servir a Ele. Às vezes Ele deixa a luta passar, a preocupação vir, para Ele trazer uma boa notícia para você, para alegar o seu coração e te animar mais. Oh, meu irmão, como é maravilhoso servir o Senhor Jesus. Aleluia. Não tem como mais voltar atrás, irmão Fernando. Não tem nada para você no mundo, meu irmão. Você foi feito para Deus, para Jesus. Ele te escolheu, irmão. Amém. Tudo vai se resolver no devido tempo, irmão Fernando. Se essa luta está vindo sobre você, é porque Jesus está te testando. Foi isso que Ele falou no caminho do deserto. Ele disse assim: eu deixei permitir isso para ver o que estava no teu coração. E Ele falou: e quem deu crédito à pregação no tempo de Jonas? Quem deu crédito à pregação no tempo de Noé? E Ele falou que seria assim no final, aonde 8 almas foram salvas. Poucas almas foram salvas, meus irmãos. Meus irmãos, vocês são filhos de Deus. Amém. Filho de Jesus, comprado com sangue do próprio Deus. O irmão Brando fala aqui, ó: nós não somos salvos por sangue de judeu e nem de gentio. Nós fomos salvos pelo sangue de Deus. Amém.
O sangue precioso de Deus. Ele fala aqui nessa mensagem: Jesus não era judeu, Jesus não era gentil, ele era o próprio Deus feito carne. Aleluia. Então, quem deu crédito à nossa pregação? Essa foi a pergunta. Quem é que dá crédito? Você fala para os religiosos e eles não estão dando crédito, é porque eles sabem demais. E a palavra de Deus fala: enquanto você não for nada, nada Deus pode fazer por você. E quanto mais você te diminui, diz Paulo, mais o poder de Deus opera em você. Então é isso que nós sabemos, irmãos, que realmente não somos nada. Mas tem algo que nós não podemos esquecer: nós somos filhos de Deus. Nós não somos nada ainda aqui na terra. Quando se refere à grandeza, ser melhor do que o outro, é isso que nós não somos nada. Então a pergunta é: quem deu crédito à nossa pregação? E Jesus falou que no tempo dele uma geração má e adúltera pede o sinal. E o irmão Branham fala na mensagem: os sinais já tinham sido mostrados. Não é o que está acontecendo no nosso tempo, olha o tanto de sinal que Deus tem dado para nós. E um dos maiores sinais, sabe qual foi? Deus manifestado em carne. E o profeta da última era, o que ele fez? Manifestou Deus, Jesus, Deus em carne. Trouxe uma mensagem poderosa para nós, que nos prepara para o rapto, que foi a voz do sinal, e sinais e maravilhas acompanharam. E tem cura, irmão, que o irmão Branda fala assim: tem dias de culto que eu oro para que isso aconteça, mas a cura já foi paga, o preço já foi pago da cura. Mas ele fala que tem culto que nós temos que orar antes para a pessoa ser curada. Teve cultos que ele fez isso, ele orava para o poder de Deus se manifestar, para a fé aumentar nas pessoas. Nós não podemos desistir da nossa cura, irmão Luiz, já foi pago. Precisamos orar, pedir a nossa cura, como aquela mulher disse: você ou vai deixar eu morrer? A mulher nem era crente. Imagine nós, que somos crentes, temos que permanecer firme na fé, na rocha que é Cristo. Então ele falou que uma geração mau e adúltera pediram sinal. E ele disse: eu não te darei sinal que nem Jonas. Mas ele deu o maior sinal: está aqui quem é maior do que Jonas. Olha o maior sinal qual é, irmãos. E o que aconteceu com Jerusalém? Depois de tantos milagres e maravilhas ter operado naquele meio, depois de um tempo que aconteceu, ela foi destruída. Porque aquela cidade, quando não dá crédito, acaba em ruína. É o que vai acontecer com a terra. Quando Deus levantar este povo, aqueles que ficaram, que não deu crédito, será queimado. É ruína. O irmão Branda fala aqui, ele fala aqui, vamos ver aqui, olha o que ele fala aqui. Olha que coisa tremenda. Ele fala dele, onde ele coloca o padrão, mas o restante é o que é cortado. Por exemplo, a semente da mulher foi para as trevas exteriores, correto? Mas não a igreja eleita. A igreja eleita não vai para a treva exterior. Ela já está julgada e purificada, porque está em Cristo. Ela não tem que passar através de nada. Os outros passarão pelo julgamento, porque eles não estavam dentro, porque eles não deram crédito à pregação do Senhor. Viveram o tempo da luz passada. Mas olha o que ele diz aqui: sempre um sinal e uma voz. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele fala que o mundo empina seu nariz, achando que estão satisfeitos. A era de Laodiceia, né? Estou enriquecido e de nada tenho falta. Com o concílio, o que vai acontecer? O mundo vai se enriquecer mais. Então é isso, é a condição que eles vão se sentir. Vão olhar para um povo desprezado. Mas esse povo é o que vai ser levado, irmãos. É esse povo que vai ser levado. Olha que coisa tremenda. Olha o que ele fala. Agora, nós encontramos aqui uma geração má e adúltera busca o sinal, e o obteriam, pois a geração má e adúltera veria o sinal da ressurreição, como Jonas esteve na barriga da baleia por 3 dias e 3 noites. Do mesmo modo deve ser o Filho do Homem estar no coração da terra. Então ele se levantará. Isto foi há 2000 anos. E nós temos uma outra geração
perversa e adúltera. E eles estão recebendo o sinal do Cristo ressurreto, vivo, no nosso meio, após 1900 anos. Ele fala, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A mesma coisa que aconteceu, está acontecendo agora. Não muda. E se vocês estivessem lá, meus irmãos, seria a mesma coisa. Olha aqui. Quando Deus envia um dom para a terra, um dom sinal, e o povo crê naquilo, aquela é uma das maiores gloriosas eras que o povo já viveu. Eu digo isto, veja bem, quando Deus envia um dom para a terra, um dom sinal, e o povo crê naquilo, aquela é uma das maiores gloriosas eras que o povo já viveu. Então, quando Deus envia um dom, um profeta com a mensagem, ele fala que é uma era gloriosa. Mas olha o que ele fala. Mas quando ele envia um sinal e é rejeitado, aquela geração vai para o caos. Sempre foi assim. Eu que seria, se o povo da América nesta noite recebesse o sinal de Deus nesses últimos dias. Então o que acontece? Quando Deus envia um dom, aquela geração é uma das maiores e gloriosas, mas quando rejeita, é um caos. Nós estamos vivendo nos últimos dias, se pergunta para as pessoas, que está invertido as coisas. Os que cometem crimes estão sendo soltos, e os inocentes estão sendo presos. As escolhas é que nem naquele tempo de Jesus, solta Barrabás e mate Jesus. Não está a mesma coisa? Os sinais aí, irmãos, está a mesma coisa, os mesmos sinais acontecendo bem nos nossos olhos. E o que está faltando para o arrebatamento? A igreja se render, renunciar, se entregar totalmente ao nosso Deus. E a Bíblia fala que no final dos tempos não haveria, que nos finais do tempo, irmão, haveria fome da palavra de Deus, e está sendo pregada, e nós estamos nos alimentando, ou estamos mais com prazer das coisas do mundo? Quero ler isso aqui. Nós estamos vendo, irmão, a dureza do coração. Irmãos, eu trabalho como motorista, vocês sabem, irmãos, pessoas de idade fazendo coisas que você não acredita. De idade. Eu sempre gostei de pegar a opinião de pessoas de idade, porque elas têm experiência e sabem o que está falando para você. Hoje, com que você vê coisas, você fala, meu Jesus amado. Pessoas de idade, gente. Mas por que isso? Vamos ler aqui Hebreus 3. Hebreus 3. Aleluia. Olha o que ele fala aqui, irmãos, em Hebreus 3. Olha que coisa maravilhosa. Ele fala que uma geração má e adúltera está pedindo sinal. Muitas das vezes não é isso que eles querem ver através de você, através de mim. Mas tantos sinais já aconteceram. Existem coisas, irmão, que Deus, ele não se justifica para as pessoas. Tem coisas que Deus deixa oculto. O que ele falou quando pediram aqueles sinais? E o que vereis quando veres o Filho do Homem subindo e descendo, como foi que ele fez? Aí as pessoas falaram o quê? Ué, que ele desceu do céu? Mas a gente sabemos que ele veio através de uma mulher chamada Maria. Mas Deus não se explicou. Tem coisas que Deus não se explica. Mas deixa eu só voltar aqui o nosso raciocínio sobre o eleito, que o eleito não se perda. Olha que coisa tremenda, irmãos. Você que está se sentindo culpada nessa noite, eu quero entrar também no Calvário. O irmão Branda fala que o Calvário tem que ser lembrado todos os dias. Todos os dias o Calvário tem que ser lembrado. Mas olha que coisa tremenda agora para você ficar tranquilo e ficar em paz, irmão Fernando. Presta atenção. Jesus falou assim: ai daquele que se escandalizar em mim. Seria melhor que ele colocasse uma pedra no pescoço
e se jogasse. Foi isso ou não foi o que ele falou? Ai daquele que se escandalizasse em mim. Irmão, não se sinta culpado não. Eu vou falar aqui no final sobre o Calvário, para vocês ficar tranquilas, dormir tranquilas, sem culpa. E o que aconteceu na noite antes de Jesus morrer? O que aconteceu? Veja bem, ele falou que ele falou que ai daquele que se escandalizar em mim. Jesus não perde um eleito. Porque está escrito no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, ele não tem como perder, irmão Fernando. Não se preocupa não, irmão. Então na noite que ele foi traído, ele falou, hoje mesmo vocês se escandalizarão em mim. Peraí. Então esses homens estão tudo perdidos, porque ele falou que ai daquele por quem vier os escândalos. Foi isso que ele falou? Mas irmão, eles eram escolhidos por Deus, eles não tinham como perder, meu irmão. Amém. Porque ele foi escolhido por Deus, já está pago, irmão. O preço já está pago. É claro, se você fazer algo consciente, já é diferente. Mas se você pedir perdão, colocar no Calvário, você é perdoado. Então eles escandalizaram Jesus naquela mesma noite, mas era o eleito de Deus, estava predestinado para receber o Espírito Santo. Amém. Agora aquele que não é eleito, ai daquele que se escandalizar em mim. E muitas das vezes a gente comete o erro e a gente fica se culpando, e vai para lá, e vai para cá. Irmão, nenhum de nós somos dignos de ser salvo por nossas obras, senão Jesus Cristo não tinha morrido por nós. Agora imagina só Billy Paul. Você mãe que tem seu filho afastado, você mãe que tem a sua filha afastada, fique tranquilo que no momento certo, se for um eleito, Deus vai trazer de volta. Sabe por quê? O Espírito Santo vai tocar lá dentro do coração dela. E você não precisa falar nada, somente ore. Foi isso que o irmão Brana fez pelo Billy Paul. Você já imaginou um homem que viu milagres e maravilhas ali acompanhando, sentindo a presença do anjo? Ele mesmo falou que antes mesmo do meu pai perceber que o anjo chega, eu já tinha percebido. E com o tempo estava no mundo. Mas chegou um momento, irmão, que ele estava ali, ó, jogando baralho lá. E o homem chegou, olha como Deus coloca a circunstância. O homem chegou e falou assim: peraí, esse aí não é o filho do profeta? Ele disse, irmão, que aquilo tocou o coração na alma dele, irmão. E ele se arrependeu no mesmo momento. E o irmão Brana fez um culto. E ele voltou para a presença de Deus novamente. Amém. O eleito não se perde. Não tem como. Está escrito no livro da vida do Cordeiro, com o sangue do Cordeiro não tem como apagar. Então não se sinta culpado. Não se sinta culpada, irmã Isabel. Não se sinta, você está salva. Não tem coisa melhor do que a eternidade, do que a salvação. Tem momento que a gente fica andando e fala assim: meu Deus, vai chegar um tempo que vai ser só alegria, que nós vamos ver o Senhor, que nós vamos reconhecer os nossos irmãos, todo mundo vai estar novo. Mas nós estamos passando por uma luta, mas a vitória vai chegar. Amém. Amém? Então não se preocupe, minha irmã. Você que anda preocupado, se é uma eleita, se não é eleita, é o inimigo que coloca isso na sua mente, mas dentro do seu coração, Jesus disse: você é uma escolhida, por isso que você está aqui, sentada em lugar celestial, em Cristo Jesus. Amém. Então olha que coisa maravilhosa, olha o que mais ele fala assim, ó. Olha que coisa tremenda, olha que maravilha. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como a raiz saída de uma terra árida e estéril. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Mas espera aí, ela fala aqui antes. E a quem foi revelado o braço forte do Senhor? A primeira pergunta é: ora, a quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi revelado o braço forte do Senhor? Vamos ver a quem é revelado o braço forte do Senhor. No dia de Davi, um homem rejeitado, ali aqueles irmãos, e ele sozinho, foi para aquele que foi revelado o braço forte do Senhor. Para você que se sente fraca, minha irmã, é para você que foi revelado o braço forte do Senhor. Para você que está passando por luta, que acha que não tem mais jeito, um desemprego, um salário, é a você que foi manifestado o braço forte do Senhor. E no seu devido tempo você é exaltado. Amém. E ele fala: olha para quem é manifestado o braço forte do Senhor. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como a raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade
que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu rosto físico pelo que pudesse ser cativado. Eu quero só frisar aqui que vocês entendam, ó, ele cresceu diante de um broto. O que as escrituras estão se referindo aqui? Que ele pega o Messias como se ele tivesse sido um broto, uma pessoa jovem, como se tivesse sendo criado em um lar, que ninguém dava nada por ele, um lar pobre e humilde, como você vê que foi o nascimento de Jesus numa manjedoura, ninguém dava nada, um homem pobre, e ele está fazendo essa comparação do Messias assim, como o broto tenro, e como a raiz sai de uma terra árida e estéril, ou seja, aquele broto nascendo de uma terra que não tinha como crescer, que não tinha vitamina, e era uma terra seca e estéril. Foi ali que nasceu o Messias, em um lugar pobre e humilde. E por que que muitas vezes a gente se preocupa com riquezas, sendo que o braço forte do Senhor se manifestou a um homem simples e humilde, aonde você olhava para ele, não via formosura, mas era ele que estava todo o poder, era ele que ia redimir o povo de Israel. Não tinha esperança nenhuma, irmão, de nascer um broto, numa terra seca, estéril, onde não tinha esperança de nascer, e foi por ele que nós recebemos a salvação. Amém. Mas o que o povo fizeram com ele? Ele foi desprezado, rejeitado pelos homens, viveu como um homem de dores, experimentou todo o sofrimento, irmão Fernando. O próprio Deus, irmão, foi rejeitado. Então, quando a gente lê isso, que a gente prega, quem somos nós para as pessoas aceitar a nossa pregação? Se o próprio Cristo foi rejeitado com a pregação dele, olhavam para ele e viam um homem pobre, humilde, desprezaram o próprio Cristo no tempo dele. E hoje está acontecendo a mesma coisa. O irmão Brana chega a pregar uma mensagem, que ele fala assim: estão crucificando a Cristo pela segunda vez. Cristo é a palavra. Estão crucificando. Eu condeno essa geração. Mas se você tiver nessa condição, irmão, o braço forte do Senhor vai se levantar a você. Amém. Ele fala aqui assim, ó, 3, 7, 8. Hebreus 3, 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirem hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação, no dia da tentação no deserto. Eu gosto dessa narrativa, onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração. Deus está indignado contra esta geração. O evangelho está sendo pregado por toda parte e não estão dando crédito à pregação do Senhor. Mas quem é que está dando crédito à pregação do Senhor? É os religiosos? Não. Às vezes um afeminado como esse, que chegou para mim chorando e falou: irmão, Deus me usou para falar com o varão dentro do carro, ele não está pintando mais o seu cabelo, e eu só teve um problema. O irmão Glass tinha pedido para mim chamar ele lá, né? Aí eu falei: meu Deus, ele está indo na igreja que Deus é amor. Olha a igreja que ele está indo. Ele: olha, a minha igreja não aceita pintar o cabelo. Irmão, meu Deus, que transformação que Deus está fazendo na vida deste homem. E ele fica ouvindo o louvor. Ele: meu irmão, eu estou sendo tentado. Ele é assim mesmo, irmão. Jesus foi tentado também, mas a Bíblia fala: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Resista. Aí no outro dia eu cheguei para ele e falei assim, eu não sei como que ele entendeu, irmão Gladys. Eu falei assim: meu irmão, o meu pastor quer falar com você, meu irmão. Ele vai te dar uma palavra de ânimo, ele é um profeta. Aí ele se assustou. Eu não sei por que se assustou, meu irmão. Eu falei: ele é um profeta, ele vai te dar uma palavra corajosa. Aí ele: não, irmão, é muito longe. Eu venho te buscar, meu irmão, e venho te deixar. Aí ele: não, mas é muito longe, Quando eu falei que o senhor era um profeta, ele se assustou. Eu não sei por que ele ficou com medo. Não, irmão, não sei, mas ele tá, olha, não, todo mundo está percebendo a transformação. E eu falei assim para ele: agora você vai ver quem são os seus amigos. Agora você vai ver quem são os seus amigos. E aquelas pessoas, irmão, que riam dele no momento das imundícies, tá tudo dando risada dele agora. Eu falei: tá vendo que agora você está no caminho certo? Estão rindo de você, estão rindo de você, porque que estão zombando de você? Aqueles que riram, por que eles estão zombando de você agora que você aceitou Cristo?
Não deveria te dar uma palavra de ânimo? Olha, meu irmão, você está no caminho certo, mas isso fortalece ele, entendeu? Isso fortalece uma palavra, ele precisa muito de ajuda. Por isso me indignei contra aquela geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel, para que se aparta do Deus vivo. Porque o braço forte do Senhor, segundo as Escrituras, no tempo de Noé, Ele manifestou a pessoa justa, irmão. No tempo que nós estamos vivendo, as pessoas estão se entregando à injustiça. Eu marquei outra escritura aqui em Salmos 37. Vamos voltar só para esse Salmos 37, 17. Coloca aí, irmão, para nós lermos juntos. Salmos, olha que coisa tremenda. Então, o braço forte do Senhor se levantou no dia de Noé para um homem justo. Levantou para o dia de Sodoma e Gomorra, para Ló, um homem justo. Para Jó, um homem justo. Então você quer ver o braço do Senhor manifestado ao teu favor? Seja justo, meu irmão. Seja justo. 37, 17. Olha quem manifestou o braço forte do Senhor, ou a quem se manifesta o braço forte do Senhor. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém o justo. Agora põe o versículo 28. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desraigada. Então olha que palavra maravilhosa. É tão bom, irmão, ser justo. Por mais que a gente tropeça uma hora, mas a gente tenta o máximo da nossa vida ser justo, porque nós servimos um Deus justo e nós sabemos que o braço do Senhor estará ao nosso favor. Olha quem se manifesta o braço forte do Senhor. Olha outra escritura aqui maravilhosa, Deuteronômio 7:7. Deuteronômio 7:7. Olha para quem manifesta o braço forte do Senhor. Oh meu Deus, tá passando rápido o tempo, né? O tempo está passando rápido. Eu não sei se é só eu que estou alegre, irmão. Não sei, eu tô muito feliz, irmão. Muito demais. Meu Deus do céu. Por mais que eu não saiba me expressar, irmão, mas meu coração está alegre, sabe? Muito bom você sair do mundo e estar pregando a palavra de Deus, estar do lado de um Deus forte. Deuteronômio, irmã, 7:7. Deuteronômio 7:7. No princípio. Olha que coisa maravilhosa, quem manifesta o braço forte do Senhor. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era maior do que a todos outros povos, pois vós era menos em números do que todos os povos. Continua. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão. Então o braço forte do Senhor levanta aqueles que se sentem desprezados, que é inumerosos. A palavra de Deus diz em 1 João, em primeira carta de João, olha quem manifesta o braço forte do Senhor, irmão. Primeira carta de João 2,14. Primeira carta de João 2,14. Olha para quem manifesta. Essa é para você, jovem. Para quem manifesta o braço forte do Senhor. Irmão, eu estou falando rápido porque eu tenho que abreviar, porque a pregação ia ser longa, viu? Amém. Meu Deus, eu estou empolgado, meu irmão. Meus irmãos, estou empolgado demais. Eu não tinha nada, irmãos. Eu não tinha, mas Deus sabe melhor. Deus sabe melhor. Eu gosto tanto de ouvir como falar lá. Eu falo demais, irmão. Está na tela. Olha que coisa, própria. Eu vos escrevi, pais, porque... Não, irmão, é 1 João 2,14, é isso mesmo, peraí. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Aí, está certo. Eu vos escrevi, jovens, olha para quem manifesta o braço forte do Senhor. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. Vai ser a estes jovens que o braço forte do Senhor vai se manifestar. Aquele que a palavra de Deus está em vós. Irmão, a pregação está cansativa. Se quiser eu paro.
vocês quiserem, claro, porque se for por mim. Mas vamos continuando aqui. Já estamos no final já, tá bom? Tá assim. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortais uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. A palavra de Deus fala aqui, irmãos, que e vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade, que jamais a incredulidade, irmãos, possa entrar em nosso coração, e que jamais a dureza, irmão, possa entrar no nosso coração, porque a dureza de coração, ela impede que nós ouvimos a palavra de Deus. Esses dias eu tive um debate com um rapaz lá na empresa, sabe, e a gente se alterou, eu me alterei, mas eu nunca faltei com respeito, mas a minha voz alterou, e a luta foi grande para mim poder falar com esse rapaz novamente, porque há um perigo muito grande em endurecer o nosso coração. Sabe o que eu fiz, irmão Gato? Para quebrar essa atmosfera de dureza de coração, eu orei, eu falei: Senhor Jesus, nos coloca em uma circunstância para mim falar com esse rapaz, eu preciso falar com ele, porque se eu não posso falar com esse homem que só se alterou comigo, como eu vou amar o meu inimigo? Irmão, no outro dia Deus colocou uma circunstância para nós falar, porque é um perigo muito grande nós endurecer o coração, e se nós endurecer o coração, nós não vamos ouvir a voz do Senhor, e o perigo é isso, a incredulidade entrar no nosso coração, e nós endurecer o nosso coração. Mas eu vou ler só essa parte aqui, dessa parte, ele fala aqui, ó: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. E aí, continuando aqui a escritura: no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser, sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpados e castigados por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Mas de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz caiu toda sobre ele, e mediante as suas feridas somos curados. Amém. Então nós podemos professar essa escritura, irmão. Perante a morte do Senhor na cruz, nós fomos sarados. Perante o sofrimento de Jesus na cruz, nós fomos sarados. Nós já fomos sarados. Mas eu quero focar só aqui, irmãos, porque nós estamos vivendo um tempo de guerra. E ele fala aqui, ó: e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Irmãos, o que os judeus, aquela nação, tem um louvor que eles estão buscando, irmãos, é paz. E o inimigo, ele personifica tanto a escritura, que diz que quando chegar no final do tempo, que quando ele disser, e quando haverá paz, a Bíblia fala que haverá destruição. Até nisso o inimigo personifica. Mas há uma verdadeira paz, irmão, segundo as escrituras, é em Cristo Jesus. Coloca o seu pensamento, o irmão Brana fala, o Calvário tem que ser lembrado todo dia. Todo dia o Calvário tem que ser lembrado, para nós poder mover dentro de nós a nossa cura, para que ele possa se manifestar dentro do nosso coração. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como cordeiro levado ao matadouro, como a ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele nem expressou nenhuma palavra. Eu quero encerrar aqui, irmãos. Antes de mais nada, já estamos chegando em meu Deus. Ele fala assim, oh meu Deus, cara, fugiu do meu pensamento. Eu olhei para o tempo aqui, fugiu do meu pensamento. O mundo está procurando paz, irmãos, e quando a igreja for embora, vai ter só destruição. Os judeus ainda, alguns judeus não, eles acham que Jesus não era o Messias, irmãos, por causa que a palavra de Deus disse que haveria paz na presença de Jesus. Mas ele não entende, irmãos, que a paz ela é interna, não é mundial ainda. A paz é interna. Quando você aceita Jesus, o sacrifício no Calvário, a paz ela é interna. Então,
O castigo que nos traz a paz, irmão, estava sobre Jesus. Então que nós possamos sair hoje, irmão, com essa paz, lembrando do castigo de Jesus, que todo castigo que nós merecia, que nós era para passar, Ele passou para que nós tenhamos paz. Olha que coisa maravilhosa aqui. Olha que coisa tremenda agora que eu vou falar para vocês, irmãos. Olha que coisa. O rapaz estava falando comigo assim, eu falando de Jesus para ele, ele já é um crente, ele falou assim, irmão, eu falei, irmão, o mundo está apontando para nós, mas não se preocupe com isso, a gente erra mesmo. Ele falou, irmão, eu fiz vários bens para uma pessoa, várias coisas boas, várias, no dia que eu errei com ele, ele jogou esse erro na minha cara, e eu falei assim para ele, irmão, eu fiz tantas coisas boas para você, porque somente esse erro você jogou na nossa cara. Ele falou assim, porque nós julgamos o erro, é o erro que nós somos julgados. Irmão, é isso que Satanás faz com nós, irmãos, é jogando o nosso erro na nossa cara. Mas, irmãos, Jesus faz ao contrário, Ele perdoou todos os nossos pecados, irmãos. Nós somos salvos, nós não somos perdidos. O Satanás pode dizer o que você tem feito de errado, mas Jesus vai e fala, eu te perdoei na cruz do Calvário, meu sangue foi derramado para poder te salvar. E eu lembrei aqui agora de uma história de um juiz, que foi mais ou menos assim. O juiz, a filha dele cometeu um delito, e ela foi levada nos Estados Unidos. Lá o julgamento é de cara, quando você comete uma falha no trânsito, você é levado diante do tribunal de face a face. Então o juiz teve que julgar o erro que a filha dele cometeu, mas ele não poderia quebrar o julgamento que ele tinha feito, porque ele era o juiz. E você sabe o que ele fez? Ele pegou, deu a sentença para aquela filha dele, você está condenada. Mas depois que ele tirou a sua vestimenta de juiz, ele foi lá e pagou a sentença para aquela menina, para aquela filha dele. Então foi assim que Jesus fez conosco. Ele saiu do trono de juiz e se fez carne para pagar os nossos pecados, e nós fomos perdoados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor Jesus, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém. Amém? Que o Senhor abençoe a cada um, e que você possa sair esta noite perdoada, se sentindo perdoada dos seus erros. Não deixe jamais que o seu coração endureça, e que o inimigo possa colocar um pingo de culpa em você, porque Jesus já nos perdoou, o Deus feito carne já nos perdoou. Amém? Posso contar só mais um testemunho? Não, dá tempo não, perdão. Então vamos, vai, só cantar o hino. Só cantar o hino. Pode? Oh meu Deus. Ontem eu estava, eu lembro, ontem eu estava vindo no ônibus, né, e tem uma jovem lá que ela está fazendo a faculdade de fazer coisa no corpo, como é que chama? Quando a pessoa morre, ela tem que fazer necrotério. Ela vai trabalhar no necrotério, irmãos. Meu Deus, olha que coisa extraordinária que ela me contou. Aí o irmão Branda fala, né? Olha como Deus dá sabedoria. Quando você for evangelizar uma pessoa, saiba o que ela gosta de falar, e você entre ali e comece a falar de Cristo para ela. Então ela falou dessa parte que ela vai começar a estudar o corpo humano. Irmão Gladys, ela falou coisa interessante, muito extraordinária. Ela falou, olha, realmente o ser humano tem alma, tem espírito. Muita gente não creu, falando para ela, e comecei a entrar na palavra de Deus, anatomia do corpo. Mas, irmão, eu entrei numa profundidade tão grande com ela, e a ciência mostrando que há uma alma em nós. Mas ela falou algo muito interessante, irmão Gladys, que eu peguei isso para mim. Ela falou que quando ela vai limpar o órgão daquele corpo, ela chega conversando com o corpo. Irmão, é algo extraordinário. E ela falou que teve um caso, irmão, ela contou para mim, foi extraordinário. Ela falou que teve um caso que ela começou a conversar, e ela disse que quando ela abriu a boca daquele moço deu um grito, ah! Os judeus falam que quando uma pessoa morre, e tem 3 horas, até 4 horas, até 24 horas, para a alma sair do corpo. E o que aconteceu? E eu falei assim, o que aconteceu? Ela falou, muitas das vezes, irmãos, por que nós temos que conversar? Porque muitas das vezes aquela pessoa morreu sem aceitar a morte.
Muitas pessoas às vezes morrem sabendo que ia para um lugar terrível porque não aceitou Cristo, e o corpo fala. Eu achei muito interessante. Irmão, ela falou que quando ela abriu o corpo, ela ouviu uma voz bem grande. Ah, gritou aquele corpo. E ela falou que às vezes tem que conversar com aquele corpo, para aquela alma sair em paz, ouvir uma última palavra. Que coisa extraordinária. Aí eu entrei, né, na morte, na idade, o germe que ela fala que tem desde o nascimento, o germe da morte, que tem desde o nascimento. Amém, meus irmãos? Oh, me perdoe se eu não soube me expressar, tá bom? Mas Deus sabe que Ele possa colocar a palavra no coração de vocês, que possa entrar alguma coisa e te fortaleça essa semana, tá bom? Bodas do Cordeiro, como é que eu acho aqui? Como é que eu acho aqui, Gabriel? Muito em breve